Eu quero saudar a todos na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero louvar a Deus nessa tarde por mais essa oportunidade que o Senhor me concede de poder estar aqui compartilhando uma palavra ao teu coração. Não sei o que vocês têm passado, não sei, qual é, a tua angústia, não sei qual é a tua dor, mas nós estamos aqui, já chegando, o final do ano, já está bem pertinho para começar o novo começo. E eu estava aqui no meu lar e Deus falou muito forte no meu coração sobre aqueles que semearam, até mesmo com lágrimas. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero falar para pessoas que foi um ano difícil, E nós sabemos que os dias são difíceis. Os dias são tenebrosos, mas Deus me traz aqui e Ele fala no meu coração sobre aqueles que semearam com lágrimas. Ele diz que Salmo 126, que Ele colocou no meu coração, a gente vai falar aquilo que Deus aqui colocar na minha boca, porque nós somos apenas instrumento, vaso e boca de Deus para aqueles que crê. Aleluia! E Ele está dizendo aqui no Salmo 126 e o verso 6, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. E Deus traz, como eu disse aí atrás no meu coração, que muito foi o choro, com pessoas que não foi um, dois, mas muito foi o choro. Aleluia! Mas Ele tem sido fiel na minha vida e na tua vida, porque quem chora também se alegra, porque o choro, a palavra diz que dura uma noite. E eu entendo por esta palavra que o Senhor me dá, que quem levou a semente, a preciosa semente chorando, como o choro que dura uma noite, a alegria vem pela manhã, vai ter alegria. Xarábia canta. Surianda canta naide manto de baixarábia. Eu sei que os dias são difíceis, 2026, muita coisa acontecerá. Deus tem falado comigo, não foi porque fulano falou, ciclano falou, porque eu conheço a voz de Deus. Eu conheço a voz do Espírito Santo, quem ora conhece. Xarábia canta. E você tem vindo cumprir, você tem visto cumprir o que Deus tem falado. Por quê? Porque quem está ligado espiritual, entende. Não vai por cabeça de Beitano, ciclano, de fulano. Porque o Espírito Santo, ele fala com você. Ele fala, e eu vi muitas vitórias. Nesse ano 2025, eu tive muita vitória, milagres, curas. Como eu contei nas lives, vi pessoas fazendo milagre na vida de irmãs, que contou lá nos comentários. Se você quiser ver e entrar, você veja lá. Isso é Deus que faz. Toda honra, toda glória eu dou a Deus, porque Ele é digno. Nós somos apenas instrumento para fazer o que Ele manda na terra, porque nós não somos nada. Aleluia! Deus usa pela misericórdia, e que Ele possa usar os teus vasos muito mais para a glória de Deus, que Ele possa usar muito mais para o louvor do nome dEle. Aleluia! Porque o salmista Davi aqui estava dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, fazendo-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor. Aqui o salmista Davi estava dizendo quando estava no cativeiro. E quantos que passaram pelo cativeiro? Não foi fácil o cativeiro, porque quando fala em cativeiro não é fácil, E eles estavam como sonhava. Aleluia! E ele dizendo: como os montes de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. É uma palavra maravilhosa, é uma palavra linda, a qual o Espírito Santo bradou aqui
no meu coração, porque eu não escolho palavra, eu falo para vocês, os inscritos e aqueles que não são ainda, que até vê essa live, que eu não escolho palavra, eu leio, mas a palavra vem quentinha do céu. Tem pessoas que estão sonhando, estão como sonho, como os montes, a roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta. Nenhum momento o Senhor te deixou. Ele está em volta a todo momento da minha vida e da tua vida. É por isso que nós estamos de pé. Xarabiacam. Você só não foi naufragado. Você só não se prostrou porque o Senhor é na tua vida. Xarabiacanta. Porque Ele está em volta do teu povo, ainda que o povo muitas vezes são ingrato. Ainda que o povo muitas vezes não querem buscar. Mas o Senhor tem dado livre-arbítrio para nós buscar. Aleluia, Ele tem falado e bem-aventurado aquele que ouve o que o Espírito Santo diz a igrejas. Aleluia, bem-aventurado é você que ouve a voz de Deus, que não fica questionando. Aleluia, porque o tempo é chegado. O tempo é chegado para buscarmos a Deus. O tempo é chegado porque a casa que tiver de joelho vai ser coisa linda. A casa que estiver se humilhando diante de Deus, não o homem, porque o homem, humilhar para homem, filha, você só passa ficar humilhando, né? Nós não precisamos se humilhar para o homem, nós temos que se humilhar para Deus, porque quem exalta, a palavra diz que é Deus que vai exaltar. Aquele que se humilhar na presença, Deus exalta o nome do Senhor na vida dele e na vida dela. Não precisamos bajular ninguém, nem é o nosso foco, principalmente o meu. O meu foco é entregar o que Deus manda, porque eu tenho visto o cuidado de Deus sobre os meus, sobre o meu lar, sobre a minha vida. Vale a pena pedrada, vale a pena, mas vale a pena cingir os nomes na oração com capacete. Pedrada não me faz cosca e nem tô nem aí. Porque eu sei quem me chamou e eu vou fazer o que Deus me mandou fazer. Eu falo que obedecer, o meu coração ser obediente àqueles que Deus coloca. E oro por eles, porque Deus nos chamou para orar um pelos outros. É uma coisa, mas ficar debaixo da mão e jugo, com medo de falar o que Deus manda, aí é outra coisa. E Deus, da onde Ele me tirou, como vocês sabem o meu testemunho, de Umbanda, não foi para temer a ninguém. Porque da onde Ele me tirou, xarabiacanta, só Ele podia me tirar. Como você também, que vai ver essa live de onde Ele te tirou, você não tem que se covardar e nem ter medo de ninguém. Porque quando Deus manda, passa um mês, passa um ano, passa o que for, Ele vai cumprir. Vão saber que o Senhor falou e disse, só o Senhor é Deus. Nem se preocupe se alguém está preocupado. E eu digo para você, nessa tarde, Deus é fiel. Xarábia canta. Eu vejo dentro da Bíblia homens e mulheres que faziam o que Deus mandava e Deus honrou. Porque Deus era na vida deles. Como Deus disse aqui, Deus estava em volta do que é dele. Ele testifica por mim, testifica por você. Aleluia. No rebuliço Deus te tira até fora. Porque Deus vela por você e por mim. Deus nos esconde no rebuliço. Como escondeu o líder Moisés lá em Êxodo 2. Ele escondeu por 3 meses. Porque queriam matar. E na nossa vida não é diferente. Não pode com palavra. Mas palavra não mata quem está de joelho. Palavra não mata quem está revestido do poder de Deus. Quem Deus escolheu para uma obra. E eu digo uma coisa para você. Não tenha medo de perseguição. Porque os que Deus escolheu vai passar por perseguição. Como João Batista, que a cabeça deram na bandeja, mas não deixou de falar e fazer o que Deus manda. E estava batizando e estava fazendo a obra de Deus. Eu digo para você, faz a obra de Deus, marcha, porque Deus é fiel e Deus tem vitória, porque Ele disse para mim, gravar essa live e dizer, olha, muitos choraram, gemeram, sendo caluniado, perseguido, mas eu vou, aleluia, fazer algo tão grande. Eles vão
trazer consigo os molhos do que eles levaram. Muitas vezes saíram da casa semeando lágrima, levando a preciosa semente, o coração chorando, o coração sangrando, mas levava a preciosa semente que é a palavra. Ei, Xarábia canta, eu sinto a graça, eu sinto a presença de Deus. E você que está aí do outro lado, sinta a presença de Deus. Eu estou aqui alegre e feliz porque foi um ano de luta, mas foi um ano de vitória. Foi um ano que eu glorifiquei e vou glorificar muito mais. Vou exaltar muito mais porque Deus é fiel. Calúnia e perseguição, isso aí é com Deus que vão resolver os que têm levantado contra a tua vida, contra a minha vida. Deus nos chamou para ser vaso. E vaso não faz o que quer. Vaso não fica bajulando. Vaso faz o que Deus manda. Se é para falar de bênção, como Deus está falando aqui, que pessoas semearam, levaram aquela, levaram a preciosa semente chorando, vai ter vitória. Vai ser um ano de vitória que está findando e outro que está, e muitos tiveram vitória, muitas promessas foram cumpridas no ano 2025, e outros Deus vai cumprir as promessas, meu irmão. Mas Fátima, estão dizendo, não estou dizendo que os dias são difíceis, mas para aquele que está na presença de Deus, Deus vai guardar. Eu disse para você, Deus vai livrar, como tem livrado a tua casa, os teus. Só vai acontecer o que Ele permitir para a glória dEle, para ter um despertamento na terra. Porque precisa do despertamento na terra. Igreja, muitos estão dormindo. Igreja, é eu e você que eu estou dizendo. Muitos estão dormindo, muitos parecem que estão no velório. Mas eu e você foi chamado para dar glória, para dar aleluia, para exaltar o grande rei, o Deus de majestade. Esse demônio da frieza vai cair por terra, porque estar na igreja todo dia é maravilhoso. Mas nós temos que estar na igreja, na casa, onde nós for fervorosos no espírito. Porque bater cartão na igreja tá cheio. Eu vou lá pensando que lá é uma empresa. Mas a igreja não é empresa, a igreja é lugar de adoração. A igreja é lugar de louvar, é de agradecer. A igreja não é lugar de barganha. Porque Deus não barganha com ninguém. Deus não precisa disso. Deus é dono da prata, Deus é dono do ouro. E Ele está mandando eu ir por esse caminho porque Ele sabe. Xarábia canta. Surianda canta não é porque muitos estão achando, irmãos, que igreja é firma. Eu vou lá e bato cartão para mostrar pro que está lá na frente que eu fui. Não é por aí. Aleluia. É maravilhoso você ir dizer, Senhor, eu vim aqui adorar. Senhor, eu vim aqui louvar. O Senhor permitiu que eu estivesse aqui. Mas receba a minha adoração, porque se for para bater cartão, eu estou perdendo todo o tempo. Xarábia canta, porque eu tenho me preocupado, eu estou falando de mim. E passando para você, porque Deus tem falado comigo. Filha, eu quero adoração, não quero nada mostrando para o homem, para a mulher. Eu quero que tu me adore e me louva, porque cada culto que tu vai, na tua casa, cada lugar que tu vai entregar uma palavra, eu recebo e uso a tua boca. E vou cumprir, porque sou Deus do vaso. E quem colocar a mão, tem gente, irmão, que já está se queimando. Porque mexeu onde não era para mexer. E o reboliço vai ficar maior, porque mexer aonde não é para mexer, Deus falou para mim, vai ficar maior o reboliço. Se começou, vai ficar maior. Por quê? Porque tá mexendo onde não sabe, tá pondo a mão onde não sabe. Quando nós não sabemos, irmão, nós temos que fazer o quê? Ouvir, escutar e ir para oração. Porque Deus vai dar o livramento. Deus vai se alegrar o nosso coração, que eu entendo. Deus me chamou, eu disse no lugar que eu estava, nessa semana, irmãos, que Deus me chamou para orar pelos atalaia. Viu? Pelos vasos de Deus que entrega, porque é espinhoso. É como o salmista falando aqui sobre que Deus é louvado porque fez reinar, retirar, não é reinar, retirar
do cativeiro o seu povo. É Deus que tira o seu povo do cativeiro. Não é ninguém que vai tirar você, não. Você se acolaia com quem fica falando dos vasos, se levantando, você não entende o negócio, você vai entrar no estreito. Por isso que eu falo pra você, eu saio fora mesmo. Porque na hora do cativeiro, Deus está me dando vitória e muitos vão entrar. Mas Deus está falando nesta manhã que vai dar vitória a crentes, que Deus fez promessa. Como na minha vida eu estou vendo cumprir uma por uma, e Deus falou, eu vou concluir tudo que eu tenho na tua vida e na vida daqueles que eu fiz promessa, que estão preocupados nesta manhã. Eles vão se alegrar, porque o choro não é a vida inteira, não. Choro é pra quem fica mexendo e tocando, tá na luta, porque tá tocando. Mexendo onde não é pra mexer. E eu louvo a Deus, porque Deus me chamou para defender os vasos. Porque eu sei o que vaso passa, porque eu sou um vaso de barro. E eu sei que não é fácil. Por isso que Deus falou, minha filha, quando eu vejo alguém entregando algo de Deus, eu já fico na oração pelaquela pessoa, porque eu sei que a pedrada veio, o levante vem. Só tem uma coisa, Xarabia canta, onde viu o levante. Xarabia canta, quando o levante vai se levantar, papai já derruba. E Deus vai usar muito mais Xarabia canta para a glória dele, para o louvor dele, porque o vaso é dele. O vaso é dele, o barro é dele, eu sou dele, você é dele. Então só busque a Deus, porque olha, uma coisa eu digo. Quinta-feira passada, eu estava madrugada orando. E Deus falava sobre as loucas e sobre as prudentes. E nós temos que estar, louvado seja Deus, como as prudentes. As prudentes, louvado seja Deus, estava preocupada, aleluia, de buscar o reino dos céus. As prudentes estavam preocupadas, aleluia, de buscar a Deus. Eu estou aqui vendo, aleluia, colocando a música que saiu. Elas estavam preocupadas com azeite, porque crente sem azeite é triste. Crente que não tem azeite na botija, misericórdia. Fala, cansa o povo e nada acontece. Mas aonde tem azeite tem cura. Tem milagre, mas tem que estar também disposto, como as prudentes, a se humilhar, pagar preço madrugada e dizer, Senhor, eu estou aqui, Senhor, de joelho, não porque eu sou boa, ou porque eu sou alguma coisa, mas porque eu preciso da presença, porque eu não quero estar andando aí pelo vento, eu quero andar na tua presença, para quando o Senhor fazer algo acontecer, porque é o Senhor que vai fazer. Mas quem louva tem que buscar, quem prega a palavra tem que buscar. Nós temos que buscar acerca dos dons espirituais, e para morar no céu nós temos que ter azeite, porque o Espírito Santo vai transladar nós da terra, e somente aquele que tem azeite vai ser transladado, irmãos, porque tá cheio. Enquanto as loucas é o que nós estamos vivendo. Não vou sair do salmo porque, mas Deus me levou por esse lado. As loucas tá como hoje. As loucas tá preocupadas em mexer com os vasos. Os loucos, as loucas, tá preocupada de tocar nos vasos, querer parar os vasos. Esse é o trabalho das virgens loucas, diferente das prudentes. Eu fico vendo porque Deus tá me dando assim. Porque as prudentes tá preocupadas e tá na presença. As loucas como o mundo. O mundo, irmãos, é carne. E carne, diz a Bíblia, que eu não agrado a Deus na carne. É inimizade com Deus. Eu não quero ser inimiga de Deus, eu quero buscar a Deus, eu quero ser amiga de Deus. Eu quero me humilhar, eu estou dizendo de mim. E as prudentes estavam preocupadas, mas as loucas não estavam preocupadas. E eu vejo muita gente despreocupado. Tá bom assim? Tá bom desta maneira? Se eu orar tá bom, se eu não orar também tá bom. Como se diz, se eu fazer aqui, não é assim, irmãos, que eu estou dizendo. Buscar, fazer, propósito. Então essa palavra, ela é muito forte. 5 era louco, 5 prudente. As loucas tá como o mundo. E por que dizendo não que nosso meio não é diferente? Mas eu louvo a Deus que Deus tem falado comigo madrugada. Deus falou quinta-feira passada, hoje tem 8 dias. Pra mim, ó minha filha, busque, continue, não pare, busque. Busque porque
Para muitos o vento vai soprar, mas você, filha, vai estar com a mão. A minha mão vai estar sobre vocês, sobre aqueles que me buscam, que me clama, que me invoca, que está preocupado com azeite, porque a palavra diz: em todo tempo seja alva tuas vestes, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, porque se faltar óleo, faltou tudo. Viu? Faltou óleo, faltou tudo, porque a oração é o alimento para o azeite descer, a unção, o poder e a graça. Xarabia canta, Surianda cantanai. E elas estavam preocupadas de buscar a presença. Ela estava preocupada de buscar a Deus, as prudentes. Enquanto as loucas, ó, tanto fez se eu orar, se eu não orar, se eu ir para a igreja e não adorar. Estava preocupado de nada, como diz, mas as prudentes estavam preocupadas. E nós temos que estar preocupados. Quem não ora, comece a orar. Quem não faz propósito, começa a fazer propósito, porque você vai precisar de reserva. Porque quando nós oramos, eu digo sempre isso. As prudentes, nós temos que orar, ser imitadoras dela e ainda buscar reserva. Nós temos que buscar azeite e reserva, para quando nós dizer: papai, me socorre, epa, socorre lá, porque aquela lá tem comunhão comigo, aquela lá tem azeite. Aquela lá eu conheço, Maria, João, Bertano, eu conheço. Aquela é conhecida, aquela não se dobra as conversinhas fiadas. Aquela não conversa fiada não, quando ela fala, ela conversa comigo. Não é lalota não é enchendo linguiça não, porque tá cheio de microfone enchendo linguiça, você não sente nada. Mas aquele que tem azeite, você fala e ele sente, porque o Espírito Santo não deixa você enganado. Rei Xarabia canta. Fique com esta palavra, irmãos. Eu não pensava nem falar isso, eu ia falar só do Salmo 126 com sinceridade no meu coração para você. Mas Deus está dizendo: é tempo de me buscar, é tempo de me clamar, é tempo de se humilhar e orar. Se o meu povo orar, por que Deus deixou esse versículo na Bíblia crônica? Que era para o povo orar, se humilhar, para ele sarar a terra. Ele está dizendo: não depende de mim, mas depende de você, porque senão o versículo da palavra de Deus não ia estar escrito assim: se o meu povo que chama pelo meu nome, porque chamar o nome é uma coisa, se humilhar é outra. Se o povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, que ele ia ouvir e ia sarar a terra, quer dizer, depende de mim. Se eu quero ver a terra sarada, depende de você, da igreja, em modo geral, que somos todos nós. Porque o templo é para adorar Deus, a parede que está lá é para adorar Deus, as igrejas somos nós. Cada um adora individual. Então Deus, por que Deus falou isso na Bíblia? Porque ele fala: se o meu povo que chama pelo meu nome, tá cheio de gente chamando, mas na hora de descer não quer, na hora de pagar preço não quer orar não, irmã Fátima. É mais fácil eu pôr fulano para ele jejuar por mim, lógico. Mas eu tenho que ter azeite, Xarabia canta. Eu tenho que ter reserva. E Deus vai despertar crente de madrugada para orar. Eu sempre falo do meu lado: eu não quero orar na luta, no vento. Eu quero sempre estar na presença do Senhor. Em meio luta, em meio vitórias, porque tem gente que só ora na luta. Porque na vitória é fácil orar. É fácil agradecer. Eu quero ver na luta. Você tem que orar constantemente. Porque crente que ora constantemente, ele não ora só quando ele está na prova. Na prova: ai Jesus, ai Senhor, me ajude e me socorre. Não. Você tem que orar todo dia, constantemente, vida com Deus. Aleluia. Porque Deus, ele conhece a mim, conhece você. É por isso que eu digo, para muitos a palavra nesta manhã, aquele que levou a preciosa semente chorando, você vai se alegrar. Xarabia canta, tome posse, porque o teu coração vai queimar. E Deus vai falar com você, você vai se alegrar. Foi um ano difícil, foi um ano angustiante, oprimido, mas Deus vai te dar vitória. Deus vai, louvado seja Deus, tirar você desse cativeiro. Porque foi essa palavra que ele me deu.
Porque aquele que me busca, me encontra. Aquele que bate, a porta abre. E Deus está abrindo porta. Deus está abrindo porta da cura, do milagre. Porque Ele tem falado para mim, pregue milagre. Porque tu tem, mulher, vivido milagre, filha. E eu quero que você fale, porque muitos não crê mais. Porque a fé está lá embaixo. Mas esqueceram de orar e pedir para mim acrescentar fé. Porque é eu que coloco fé. É eu que dou fé. E Deus disse para mim, essa fé que tu tem é dom meu. Eu te dei do céu. Ei, Xarábia canta. E aquele que não tem, peça. A fé é dom de Deus. Se eu tiver a fé tamanho de um grão de mostarda, eu vou dizer, monte, transporta para lá, tá na palavra, na heresia. E Ele vai transportar, tamanho de um grão de mostarda. Imagina. Deus está dando vitória para pessoas desta manhã. Que semearam, foi um ano semeando lágrimas, choro. Mas vai ter sorriso, vai ter vitória. Xarábia canta, Deus vai te dar vitória na tua família, no teu lar, na tua casa, no meio dos teus filhos, porque Deus te conhece. E continua semeando oração, boca no pó, joelho no chão, consagração, propósito. E você vai ver que você vai colher os molhos, alegria. Porque nada, Deus, Ele não esquece dos dele. Deus, o homem esquece. Mas Deus não esquece de uma oração, que é colocada diante do altar. Deus, Ele não esquece de nada que você faz para Ele. Porque eu digo, com Deus tem que ter barganha e nem pôr Deus na parede. Deus não é obrigado a fazer nada nem para mim, nem para você. Ele faz porque Ele é Deus. Que a palavra dele não cai por terra. Ele é Deus fiel e Ele vai mostrar para você o quanto Ele é fiel. Não que você merece, que eu mereço. Porque o salmista ali, ele fala tão lindo, né? Sobre o amor dele por Deus. Amarei ao Senhor de todo o meu coração. Somente adore a Deus, somente louva a Deus, porque o teu ministério é Deus que cuida. De você e tua família é Deus que cuida. Talvez alguém queria atrapalhar, mas não vai atrapalhar. Porque Deus disse para mim esse dia, eu vou chacoalhar, mas que a vitória é tua, E Deus vai chacoalhar mesmo na terra. Muita gente eu vejo Deus chacoalhando. Mas vamos estar como as prudentes, aguardando a volta do noivo, porque tudo nessa terra vai ficar. Aproveite tudo que Deus te der. Não é pecado, como eu disse para alguém esse dia, não é pecado você fruir das bênçãos, das vitórias, mas se esqueça que a tua casa não é aqui na terra, porque tem gente que Deus falou para mim, que tá pensando que vai ficar na terra, vai morar na terra, só se ele morar sozinho ou ela, porque eu vou morar com Jesus. É uma guerra para todo dia Deus nos limpar, nos purificar e dar um coração puro para nós, porque muitos querem ficar na terra. Tá achando que a casa vai ser na terra, mas a minha casa, a minha moradia é lá em cima. Aqui você flui das bênçãos, aproveita do que Deus tem feito, porque as bênçãos é do Senhor, Ele é dono de tudo, das riquezas, das bênçãos, Ele é dono de tudo, dono da prata e do ouro, tudo é dele, Ele dá para quem Ele quer, para quem Ele acha graça, para quem o adora, para quem Ele ama, Ele dá, porque Ele faz como quer, Ele veste, Ele calça. Eu me lembro que quando aceitei Jesus, Ele falou, mulher, eu vou te vestir, vou te calçar. Eu tinha 2 saias só. Hoje eu fico vendo o que Deus está fazendo. E é Deus que me dá. Viu? É Deus que me dá. Me calça, me veste. E coloca a quantidade na minha mão. Quem faz isso é Deus. E é por isso que eu louvo a Ele. Porque só Deus sabe o que eu passei lá atrás. Tem um hino que fala... Que ninguém viu que nós passamos lá, né? Tem um hino que fala. Eu escutei até ele no domingo. Né? Quem te viu cantando não sabe o que você passou. Mas eu sei. E papai também sabe o que eu estou falando aqui nessa live. Mas hoje eu louvo a Deus, porque Deus cuida de mim. Os meus vê o que Deus faz comigo. E eu sou grata a Deus pela vida de cada um. Porque Deus falou para mim, eu vou cuidar de você. Eu vou colocar assim na tua mão. Porque eu tenho compromisso com quem trabalha para mim. Até no médico, que já tinha 3 anos que eu tinha que fazer todos os processos que mulher faz de exame. A mulher falou assim, nunca vi um útero, parece de uma menina. Eu tenho 53 anos. Mas Deus mostrou para a médica que parece um útero de uma menina. Porque é Deus
que a gente faz Papa Nicolau, mamografia, aqueles exames de rotina que a gente faz. E nunca deu tão bem como agora em novembro. Por quê? Quem trabalha para Jesus que não teme, fala o que Deus manda. Agora fica se covardando e não faz. Tô com medo do homem. O homem vai duvidar. O problema é dele. Se ele duvidar ou não duvidar, eu sei a voz que me chamou, a voz de Deus. Eu não tô nem aí se ele crê ou não crê. Se Deus falar, se conserta, eu falo. Se Deus mandar, vai dar benção, eu falo. Por quê? Porque Deus é fiel. E o tempo é de conserto e Deus tem falado, eu tenho falado pra Deus. Deus começa pela minha vida arrumando cada dia mais. Arruma, deixa o vaso como tu quer pra tu usar muito mais pra glória de Deus. Porque quando fala em conserto, não é Deus não. Quando fala de bênção é não, mas se Deus mandar, filho, se Deus falou que vai fazer, Deus vai fazer, e o horário já foi. E Deus tem vitória nesta manhã. Deus entra lá e diz, olha, o teu choro, eu cesso. Xarabia canta, eu cesso o choro como cessei o choro. Lá em Jeremias. Aleluia, da Raquel. Xarabia canta, surianda canta nai. Eu cesso o choro, porque eu sei da semente que tu tem levado. Eu sei dos molhos que você vai tomar posse. Tem molhos chegando para crente. Tem novidade chegando para crente. Tem surpresa chegando para crente. Porque Deus tem muita vitória, muita surpresa para muitos 2026. Vai acontecer muitas coisas. Vai ter muita colheita, porque tá pronto. Se for para ficar na terra mexendo com vaso, Deus vai levar, porque é melhor estar com Deus do que mexendo, estragando o que Deus quer usar, fazer. Xarábia canta. Então Deus sabe como vai trabalhar, só vai salvar e vai fazer. Deus sabe. For para ficar aí falando dos vasos, estragando os vasos dele, ele arruma e ó, quando você pensar que não, o rebuliço comigo já tá solto. E eu não tô falando isso para emocionar, nem tô falando isso porque Deus toca no meu coração que ele tá entrando lá. Que ele tá entrando com providência, xarábia canta, que ele tá indo, tu não pode. Ele diz pra mim que tá entrando com intervenção em lares, em pessoas que não estão suportando mais. Tem pessoas que Deus fala pra mim, eu já queria parar, mas Deus não deixa eu parar. Que tem pessoas que não tá suportando. Mas Deus diz, vai suportar, porque eu tô vindo com vitória, com livramento, xarábia canta. Na semana passada, Deus falou também de livramento, e a irmã mandou lá nos comentários, e ela mandou a foto da filha dela. Deus realmente deu livramento, porque a menina machucou muito. E ela disse, irmã, e Deus te usou para falar de livramento. Ela foi sair de moto, e Deus guardou. E eu glorifico a Deus, porque uma mãe de joelho, Deus faz coisas tremendas, coisas gloriosas. E Deus guardou a vida da menina. Ela escreveu lá nos comentários do livramento. E nessa tarde não é diferente. É livramento atrás de livramento na minha vida e na tua vida. É o inimigo querendo engolir vivo. E Deus colocando por trás, dizendo, aí tu não mexe, aí tu não toca, aí é meu. Vai tomando frente, Jesus, vai dando vitória. Acidente vai colocando por terra, porque o adversário está sendo mandado pelos macumbeiros para ir para as encruzilhadas, preparando lá para derrubar o carro. Mas nessa tarde Deus dá vitória. É, xarábia canta, não vai, no nome de Jesus, porque Jesus é que vai na frente. Deus me mostra macumbeiros, ei, xaraba, encruzilhadas, para querer o adversário fazer causar muito acidente, mas Deus coloca por terra, xarábia, e o nome do Senhor é glorificado. O nome do Senhor é louvado, e Ele dá livramento, oh glória. Tome posse. Eu não pensava, mas Ele me mostrou aqui agora. Xarábia canta, alegra o teu coração, porque Deus prometeu te dar documentação, Ele vai te dar documentação. O propósito é para documentação. Põe isso no teu coração. Você não tem a ver com fulano, com tio, com Bertano. Você tem respeito, consideração. Mas o negócio teu é com Deus. O negócio teu é com Deus. Não é com fulano, com Bertano, com cicrano, não. A gente respeita,
estima, mas o negócio é com Deus. Quando você dá prioridade para Deus e põe Deus em primeiro lugar em tudo, o negócio fica diferente, amém? Agora eu finalizo desejando a todos um Feliz Natal, porque eu não sei se eu vou gravar depois do Natal, porque a correria tá grande. Hoje eu acho que já tem, não sei se é 13 dias ou mais, que eu não gravei, porque tá muita correria, pra lá e pra cá, e tá... Mas quando Deus brada, você deixa tudo e tira esse momento que eu estou aqui. Então não sei se eu vou conseguir, mas se eu não conseguir, eu já desejo um Feliz Natal e um Ano Novo, né? Que eu creio que daí eu vou estar aqui, né? Para todos, que Deus abençoe a todos, né? Que Deus assim assina a tua vitória, que o nome dele seja glorificado na tua vida, que o nome dele seja louvado na tua vida, amém? Você que vai ver essa live, comente, dê o seu joia, onde está escrito, aperte lá, vai aparecer o sininho e não esqueça de compartilhar, que é o principal, que tem pessoas precisando. Mas a vitória está na tua mão. Quem ora não tem derrota. Pode até passar por vento, por luta, mas derrota não. Porque quem ora tem resposta. Porque a oração, a Bíblia diz que moveu. Ali, Daniel, quando Daniel orou, Deus moveu por Daniel. Pelos homens da Bíblia. Esther, Deus mudou decreto. Mudou ali, fechou a boca do leão Daniel. Então, a oração, ela tem um efeito. E umas pena que muitos vai deixando o adversário cegar. Tem muito cego que vai deixando e vai incomodando. Eu oro amanhã, eu oro depois, dia que der. Não. Nós temos que ter vida de oração com Deus. Nós temos que ter vida com Deus. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço a todos. E eu vou ver, cantar juntamente com você a tua vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo.